Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz: não importa o que a vida fez de você, pausa. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com isso. Nossa, e aí você percebe que no mundo haverá efeitos do teu trabalho que vão, e o atleta que está ali sendo exibido, que tem o seu torcedor, esse atleta deveria imaginar o quanto as alegrias e as tristezas, elas oscilam por conta da sua performance. Às vezes, ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega para mim, e a pretexto até de me elogiar, ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz: Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora. Porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou: vem aqui, menino, você vai falar em público. Claro que não. Não controlo tudo. Não sou dono do universo. Não posso impedir a morte que virá, mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença, e o que de fato faz a diferença é o esforço. Eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem: Leandro, você tem sorte. Eu tenho uma sorte imensa. E essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo às 4 da manhã. Essa é uma sorte diária. Basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai. Ninguém me controla, e eu acredito, como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada. Eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida. Eu acredito que, quando eu faço a pergunta: o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática. O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira. E ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece que fica mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental: conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho, sigam essa ideia de saber quem vocês são. É fundamental conhecer-se, sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início: o que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. Controlar a vaidade, o principal elemento de descontrole de uma vida. Trabalhei para homens muito importantes nesse país. Trabalhei com pessoas fundamentais deste país, e quase todos com o mesmo pecado, o pecado da vaidade, o pecado fundacional da humanidade, o de Lúcifer, o pecado de se achar mais do que é e de achar que os outros concordam com isso. Mire em ser mais do que você é, mas saiba exatamente quem você é. Eu estou parcialmente pronto, mas eu não sou perfeito. Perfeito quer dizer em latim feito até o fim, perfectum, feito até o fim. Eu não sou perfeito, eu sou perfectível, eu estou em processo de transformação, eu sou uma pessoa crescendo a cada instante. Eu tenho partes completamente prontas, outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas. Eu não estarei pronto até o fim. O jogo termina apenas no fim, construir-se. Qual é a parte que me falta?
Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu esteja muito bom quanto a horários, quanto a sair da cama, mas eu sou bom quanto a resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas. Eu sou bom com resiliência e com horários, mas sou muito irritadiço. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento, num processo de psicologia. Tenho que trabalhar minha irritação. Eu tenho partes a serem melhoradas. Meu português não é bom? Leia, aprende, estude. Eu tenho partes a serem melhoradas. É isso que nós chamamos de construir-se, fazer-se, tornar-se melhor. Não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano. Construir-se, fazer algo novo, fazer uma ideia nova, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Freud morreu em Londres fazendo essa pergunta nos seus 2 últimos anos de vida, 1938 e 39. O que as pessoas buscam tanto a infelicidade e quando encontram, ficam admiradas como se fosse uma coisa surpreendente? Por que as pessoas mantêm uma família difícil, em ambiente difícil? Por que fazem programas ruins, estressantes? Porque ano após ano repetem o mesmo erro. E depois, quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Houve o fruto do seu projeto. Houve a sua ação, houve a sua mão neste cinzel. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo, o mundo que eu quero ver. Seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi, líder da Índia, seja você o mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você o mundo que você deseja ver. Como eu quero um mundo mais ecológico, eu vou reciclar lixo em casa. Como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano. Como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista. Como eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Parem de se espelhar no mundo, construam essas coisas, digam a si mesmos onde querem estar, com quem, com qual corpo, com qual renda, em qual casa, e persigam esse objetivo. Esqueçam o que passou, esqueçam o passado, esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se, reconstrua, faça dessa vida um espaço completamente diferente. Fácil, sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso, acostume-se à felicidade. Desafiem-se, sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que eu sei isso? Porque é o que eu faço aqui hoje, inclusive. Às vezes, ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega para mim, e a pretexto até de me elogiar, ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz: Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora, né? Porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou: vem aqui, menino, você vai falar em público. Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola como aluno e professor. Para eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. E o resultado, você vê um pedaço aqui. A pessoa que só vê o resultado às vezes diz no Cortella: você tem o dom. Como dom? Claro que eu fui abençoado de várias maneiras, mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço, que não é só meu, mas também eu não deixei de fazê-lo. Isso vale para mim, vale para você. Cautela. Hoje uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Outro dia o Marcelo Tass, com quem eu tenho um livro chamado Basta de Cidadania Obscena, ele retomou numa palestra uma fala minha, que algumas pessoas aqui talvez já tenham visto eu mencionar esta ideia, a noção de esforço. E eu conto isso sempre que eu posso. Meus filhos cresceram
os três, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte: no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam, tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar e esforçar. E eu dizia: vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos, espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi lá me acordar. Falou: pai, falou: oi filho, hoje é meu aniversário. Falei: que bom filho, parabéns, que ótimo. Falei: então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei: que bom, fico feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Foi verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros, e eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei: vem aqui com o papai na sala. Ele veio. Falei: senta aqui comigo. Ele sentou. Eu falei: sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou: não. Eu falei: o segredo da vida é vaca não dá leite. Ele falou: hã? Eu falei: vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite, e ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar 3:30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão ela te embosteia inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Olha só, por curiosidade, quantas tetas tem uma vaca? 4. Vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência, exige dedicação, esforço, habilidade. Claro, hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem, eu escrevi isso num livro chamado Educação, Escola e Docência. Às vezes você tem teu filho de 14 anos e chega para você e fala: pai, eu não vou fazer faculdade. Ué, por que não vai? Bill Gates não terminou faculdade, Steve Jobs não terminou faculdade, Mark Zuckerberg não terminou faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque não vai nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer: filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou junto com um brasileiro uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que ele largou? A faculdade ele largou. Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele: Harvard. Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. 1 ano em Harvard equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta, tá bom? Concordo com você, parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Porque você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações e nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é: tudo bem, dá pro gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. Nesta hora, claro, vale trazer isso à tona. Os bombeiros lembram isso sempre e é verdade. O corpo de bombeiros costuma dizer: nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E o desleixo, a falta de zelo, a proximidade com a mediocridade no afeto, na convivência, na política, na profissão, na religião, na amizade, tal como o mundo, da proteção dos bombeiros nos alerta, vem sem que a gente necessariamente imagine que poderá ter o efeito que tem. Essa é a razão pela qual
fez muito sucesso esse ano um vídeo que foi postado numa das minhas redes em que eu falo sobre a importância de lavar louça. Pode parecer estranho alguém da área de filosofia falar sobre isso, mas eu não falava ali sobre lavar louça em si. Eu falava ali sobre a necessidade de você e eu prestarmos atenção na nossa familiaridade com o desleixo. Por exemplo, você sai de casa hoje para vir para cá. Quem de casa veio, porque muita gente veio de outras cidades, alguns vieram direto do trabalho, algumas pessoas vieram, né, de locais um pouco, como eu dizia, mais distantes, outros que aqui estão, né, vieram de outras atividades, mas ao chegar aqui, alguns que vieram de casa, eventualmente talvez tenham se alimentado. E ao se alimentar, deixou sobre a pia, ou dentro da pia, o prato, a panela, algum talher. Supõe-se que você, ao chegar em casa à noite, vai lavá-lo. Há pessoas que não resistiriam a não lavar. Isto é, não conseguiriam ir dormir em paz com um prato na pia. E outras nem notariam. Outras não só teriam deixado o prato lá com os talheres, como ele teria se agregado de modo amistoso com a louça do almoço e eventualmente do café da manhã. Como já está lá e você passa e vê aquela pilha e diz, daqui a pouco eu lavo, e às vezes sai e não o faz, você vai se acostumando com aquela paisagem indecente. E você deixa para amanhã e diz, agora estou sem tempo. Para que eu vou lavar essa louça? Agora, é necessário fazê-la e dá trabalho. E a ideia do trabalho muitas vezes te trará, inclusive, algo que pode parecer estranho: satisfação. Porque há pessoas que dizem, eu adoro lavar louça. Eu sempre desconfio de pessoas que falam essa frase. Talvez ela tenha alguma perturbação. Mas ainda assim, há pessoas que dizem, eu não gosto de cozinhar e gosto de lavar louça. Ou eu não gosto, tanto faz. Mas, levando em conta que pessoas mentalmente saudáveis não gostam de fazê-lo, chego eu em casa e tenho lá uma louça para lavar. Eu começo, você começa, muitas vezes de modo mal-humorado, você vem fazendo. Aí você começa a criar até o método. Primeiro você lava aquilo que são os pratos, depois você vai deixando as panelas de lado, aí você pega os talheres e junta e passa na água todos de uma única vez. E quando você, depois de uns 10 minutos, começa a te dar um desejo de fazer bem aquilo e fazer direito, e você começa a ter prazer em estar fazendo aquilo, e quando você termina, que está tudo penduradinho, arrumado, encostado, nada na pia, você ainda pega um paninho, passa em cima da pia para ficar seco, enxuga a torneira, dá um passo atrás e sorri e contempla. Olha só, você está batendo palma para quem? Para a contemplação, a louvação do que deve ser louvado. E o que é que deve ser louvado? Na família, na escola, na empresa, na cidade, no ambiente, na religião. O capricho, mesmo que você não quisesse fazer aquilo. Difícil acreditar mesmo, mas aí você percebe que o impacto daquilo que você faz é muito maior do que você imagina, gerando alegria e tristeza às pessoas, e você começa a se dar conta da responsabilidade que é a tua de se posicionar sobre coisas tão importantes como aquelas que eu ensino. E aí você começa a se dar conta que você trabalha e o valor do teu trabalho não é o salário que você ganha, mas é o que você proporciona no mundo. As milhões de pessoas que me param por onde eu possa passar para fazer selfie, fazer um agradecimento, lembrar do vídeo esse, lembrar do vídeo aquele, lembrar das coisas que lembram e eu até mesmo já esqueci, mas agradecem e lembram do momento das suas vidas em que, assistindo o meu vídeo, foram impactadas e tomaram uma nova direção. Professor, larguei da minha mulher porque eu ouvi o senhor, aquilo era uma víbora. Falei, meu amigo, eu não disse nada disso. Disse sim. Disse que nós temos que lutar pela nossa alegria, e aquela mulher me entristecia à morte.
mandei ela embora, estou muito melhor. E eu, nossa, que caralhos eu fiz, velho. Nossa, e aí você percebe que no mundo haverá efeitos do teu trabalho que vão, e o atleta que está ali sendo exibido, que tem o seu torcedor, esse atleta deveria imaginar o quanto as alegrias e as tristezas, elas oscilam por conta da sua performance. E é por isso que dá gosto de ver aquele cara que de maneira genuína sai correndo que nem um louco, dá um carrinho, impede o gol adversário, levanta, bate no peito e diz: caralho, eu me esforcei e eu impedi a sua tristeza. E aí a torcida grita o nome dele, Aloísio Boi Bandido, né? Não é um craque, velho, não tem craque chamado Boi Bandido. Não tem craque, mas é raçudo, e bate a cabeça. Aquele outro uruguaio, lateral esquerdo, bateu a cabeça. Não, eu não vou sair. Não, mas você tá tonto, foda-se, eu vou continuar aqui. Nossa, por quê? Porque são as alegrias e as tristezas de milhões de pessoas que dependem de você, e você entende a responsabilidade que é a tua, e aí você também não entende aquele jogador blasé, e tal, aparentemente um pouco desmotivado, aparentemente pensando só na sua carreira e no seu salário, aparentemente sem coisa, parece que precisa de injeção de ânimo, de motivação, sem perceber que o seu desinteresse pelo jogo é a tristeza de tanta gente que talvez ele nunca venha a conhecer. Por essas e por outras, o valor do trabalho do médico está na vida do paciente. O valor do trabalho do dentista está na dor do dente. O valor do trabalho do advogado está na liberdade do cliente. O valor do trabalho do psicólogo está na sanidade mental do seu paciente. O valor do trabalho do professor está no aluno. E o valor do trabalho do atleta está no torcedor, na alegria do torcedor, que ele talvez não conheça, que ele talvez despreze, mas que é o grande manancial de valor do seu trabalho. E aí, é claro, entendendo que a nossa vida tem valor, porque a gente consegue fazer a vida dos outros melhor, não tem como continuar sendo asqueroso, desonesto, ladrão e pegando para si o que não deveria ser seu.